Olá, gente, tudo bem? Me chamo professor. Me chamo não, eu sou o Gabriel, sou professor de matemática e hoje a gente vai falar sobre subtração com números inteiros, certo? Ou seja, subtração com números negativos e positivos. Então, trouxe aqui só para ilustrar, certo? Já a ideia de subtração. Eu tenho uma subtração entre aqui o número positivo 7 e o número negativo 8 e a subtração está ali no meio. Qual é a mudança? O que faz a subtração ali? A subtração na frente de um parênteses, de um colchete ou de uma chave, ela faz eu pegar o número oposto do que está ali dentro. Por exemplo, aqui eu tenho menos 8, certo? O oposto de menos 8 é mais 8. Então, na verdade, eu vou fazer mais 7 com mais 8, certo? Então, eu uso a nossa regra lá da adição, daí, que sinais iguais eu somo e mantenho o sinal positivo, certo? Então, isso aqui que traz a nossa adição. Se aqui dentro, por exemplo, fosse um mais 8, eu teria que buscar um menos 8. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que o menos na frente de um parênteses, ele inverte o sinal que está lá dentro. Tá? Nessa mesma interpretação, o menos na frente inverte o sinal desse cara aqui. Se ele é negativo, ele se torna positivo. Se ele, por um acaso, fosse um positivo, por exemplo, se tivesse um menos aqui na frente, ele se tornaria negativo, certo? Então, a subtração é bem tranquila. Ela só tem essa peculiaridade, que inverte o sinal do cara que está lá dentro. Tá? E a gente usa a mesma regra da adição. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai vai sinal do maior módulo. Ok? Mas a interpretação geométrica, como é que ficaria? O que é isso? Na reta numérica, né? Na reta numérica, a gente começou falando que o menos 3 era o ponto de partida, né? Ponto de partida não, partia do zero e partia 3 casas para a esquerda, então seria menos 3. Como agora aqui eu tenho um menos na frente do menos 8, olhem ali bem pertinho, ele vai dizer o quê? Caminha para o sentido contrário. Se aqui está falando para eu caminhar 8 unidades para a esquerda, como tem um menos aqui na frente, eu vou andar 8 unidades para a direita. Naquela mesma situação, menos na frente do parênteses, inverte o sinal de lá de dentro. Então, menos 3, menos 8, menos 8, né? Menos na frente do parênteses vai virar positivo, fica menos 3 mais 8. Sinais diferentes subtrai, 8 menos 3 dá 5, e o maior módulo é o 8, então vai ficar mais 5. Agora, o de baixo, eu tenho um menos na frente de um número positivo. Aqui que a gente queria chegar. Mais 5, menos mais 7. Um menos na frente do parênteses, inverte quem está lá dentro. Vai ficar menos 7. Mais 5 menos 7, subtrai e vai o sinal do maior. Entre o 7 e o 5, o maior é o 7. Então vai o sinal negativo, certo? Então, na ideia da reta numérica, ó, da reta numerada, tá? O negativo ele quer dizer vai para o lugar contrário. Se aqui está mandando eu dar 7 passos para a direita na reta, como tem um negativo, vou andar para a esquerda, faço o contrário. Como aqui eu tenho um negativo, andaria para a esquerda, porém, como eu tenho um negativo aqui na frente, eu vou andar para a direita, certo? Então, isso que a gente tem que se ligar na nossa subtração. Como é que vai ficar a regra? Vai dizer sinal negativo na frente de um parênteses, certo? Inverte o sinal. Aqui temos exemplos, menos 5 é mais 5, menos mais 5 é menos 5, e menos mais 10 e menos 1 vai ficar menos 10 mais 1. Opa, aqui está um 11, né? E depois, sinal positivo não influencia em nada. Então, repete exatamente o número que está lá dentro. Ou seja, se é um mais na frente do menos 5, permanece menos 5. Mais na frente do mais 5, permanece mais 5. Um mais na frente do mais 10, permanece mais 10. E um mais na frente do menos 1, permanece menos 1. Certo? Não é complicado, parece bastante coisa, mas a gente vai ver com algumas atividades que eu vou buscar já já, certo? Que é bem tranquilo da gente fazer, certo? Então fiquem por aí, eu vou ali buscar algumas atividades. Olá, gente! Tudo bem? Eu sou moço do tempo, certo? E eu cuido muito para fazer as temperaturas negativas. E essa coisa que o Gabriel estava falando aqui é muito importante. Né? Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, a diferença de temperatura entre duas cidades. Uma cidade tem 41 graus, outra tem menos 12. Se eu quiser fazer a diferença dessa temperatura, eu vou ter que fazer 40 menos 12. Como é que fica 40 menos 12? Eu vou ter que fazer menos na frente do parênteses, vai ficar mais 12. Então vai dar uma temperatura de 52 de diferença de temperatura. Se eu não soubesse disso, eu ia só subtrair 40 menos 12 e vai ficar 38. Então a gente tem que se ligar, vai ficar 28. Desculpa, eu não sou muito bom em matemática. Mas a gente tem que se ligar nessas coisas, então.
o menos ele é importante na frente dos parênteses, isso certo, é muito importante. Então, sou moço do tempo, olhem aqui as cidadezinhas, opa, acho que não tem muita cidade aqui, mas tudo bem, certo? Um beijo, fiquem com Deus e cuidem a questão do menos na frente do parênteses. Olá, gente, tudo bem? Eu acho que vocês ficaram com o moço do tempo aí, né? Meu primo de longa data, ele trabalha muito com números negativos, então veio dar uma ajuda para nós. E eu trouxe algumas atividades, sim. Então, pausem o vídeo e façam essas atividades aqui, certo? Tudo certo? Fizeram a atividade de um modo super mágico. Eu tenho as resoluções aqui do lado. Tcharam! O que é isso, gente? Resolução ali do lado. Então, eu tenho menos 10, menos 23 aqui nesse lado, né? O menos na frente do menos 23 vai virar mais 23, então vai ficar menos 10 mais 23, isso aqui vai dar mais 13. Tá? Depois, mais 18 menos mais 15. Menos na frente do mais 15, ele inverte, vai virar um menos 15. Então vai ficar mais 18 menos 15, mais 3. Na C, menos 10 menos mais 3 menos 1. Então, o menos na frente do mais 3 vai ficar valendo menos 3. O menos na frente do menos 1 vai ficar valendo mais 1. Então eu vou ficar com menos 10, menos 3, mais 1. Sinais iguais eu somo, vai ficar menos 13. Agora, com sinais diferentes, subtraio, vai ficar 12, sinal do maior, negativo. Próximo, aqui eu tenho menos mais 15 e mais 18. Então, vai ficar menos na frente do parênteses, era mais 15, vira menos 15. O mais não influencia nada, fica mais 18. Então, menos 15 mais 18, mais 3. Por último, eu tenho mais 18, aqui é um 18 positivo, né? Menos mais 2 e menos 2. O menos na frente do parênteses inverte, então aqui vai ficar menos 2. Menos na frente do parênteses inverte, vai ficar mais 2. E a gente pode saber que aqui é zero, ó. Menos 2 com mais 2 é zero. Então eu poderia botar direto 18. Ou fazer a operação. 18 menos 2 dá 16, com mais 2 dá 18. Certo? Então essas foram as atividades, esse foi o nosso vídeo sobre subtração. Espero que seja tudo bem. Um beijo no coração, até o próximo. Tchau, tchau!